Quando o advogado terminou de ler o testamento no gabinete sombrio do centro de Lisboa, Miguel Santos sentiu o coração parar por um instante. Como era possível que ele, o filho que o pai António tinha forçado a limpar casas de banho durante 17 anos só por ser gay, se tornasse agora o único herdeiro de toda a fortuna da empresa Santos Propriedades? O ar parecia denso, carregado do cheiro a papel velho e a cera de chão. Miguel estava sentado na primeira fila, o terno preto apertado nos ombros largos, as mãos ainda com as unhas curtas e limpas depois de tantos anos de esfregona. A mãe, Dona Maria, olhava-o de lado com os lábios apertados, como se o testamento fosse uma traição pessoal. O irmão mais velho, Pedro, estava pálido, os dedos tamborilando na mesa de mogno. O Dr. Oliveira pigarreou, ajustando os óculos. O falecido António Santos deixou claro, tudo para o filho Miguel, incluindo as ações da empresa, as propriedades em Lisboa e no Porto, e as contas bancárias. Sem condições. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel não conseguia respirar. Lembrou-se do dia em que tudo começara, 17 anos antes, na vila familiar em Sintra. Tinha 20 anos, acabara de voltar da universidade com notas excelentes, e durante o jantar de família confessara o impensável. Pai, eu sou gay. Amo homens. O pai, um homem alto e severo, dono de uma cadeia de edifícios de escritórios, tinha batido com o punho na mesa. O prato de bacalhau saltara. Na minha casa não há isso. Vais aprender o que é ser homem a sério. No dia seguinte, Miguel fora obrigado a abandonar os estudos de Direito e a começar como auxiliar de limpeza nas propriedades da família. Começara pelos WC dos escritórios do Chiado, de joelhos no chão, esfregando azulejos com cheiro a amoníaco, enquanto os colegas de escola passavam de fato e gravata. Isto é para decorar, dissera o pai todas as semanas, ao inspecionar o trabalho. Miguel engolira o orgulho, as lágrimas, a raiva. Durante anos, vivera numa pequena arrecadação no sótão de um dos prédios, ganhando o salário mínimo, sem poder contar a ninguém. Mas Lisboa, com as suas ruas empedradas e o vento do Tejo, guardava segredos. À noite, depois do turno, Miguel escapava para o bairro Alto, onde encontrara Sofia, uma amiga lésbica que trabalhava num café, e um grupo de amigos que o acolhiam sem perguntas. Ali aprendera que não estava sozinho. O primeiro amor, Carlos, um estudante de arte, aparecera numa noite de fado. Tinham passeado pela Praça do Comércio, de mãos dadas à sombra das arcadas. Mas o peso da humilhação diária pesara demasiado. Não consigo viver assim, Miguel. Tu mereces mais, dissera Carlos ao partir, deixando-o com o coração partido. Miguel continuara, ano após ano, limpando, sorrindo para os clientes ricos que nunca olhavam para ele, guardando o dinheiro para um dia fugir. Agora, aos 34 anos, o pai estava morto, vítima de um ataque cardíaco repentino, e o testamento virara tudo do avesso. Enquanto o carro o levava para o cemitério dos prazeres, Miguel olhava pela janela as ruas que conhecia tão bem. O funeral era grandioso, como António sempre quisera. Centenas de pessoas, empresários, políticos, familiares distantes de todo o norte. Miguel caminhava atrás do caixão, o sol fraco de outubro aquecendo-lhe a nuca. Sofia estava lá, ao fundo, com um sorriso discreto de apoio. Rafael, o homem que entrara na sua vida há 3 anos, não pudera vir por causa do trabalho em Coimbra, mas enviara uma mensagem: estou contigo em pensamento. Amo-te. As palavras aqueceram-no. No cemitério, entre as lápides brancas e os ciprestes, Miguel sentiu o peso de uma vida inteira. O padre falou de perdão e redenção, mas Miguel só pensava nos joelhos doridos, nas noites em que chorara sozinho no quarto frio. Quando a terra caiu sobre o caixão, ele não derramou uma lágrima. O advogado aproximou-se. Miguel, precisamos de falar em privado amanhã. Há uma carta do seu pai. Miguel acenou, o peito apertado. O que mais poderia o pai ter-lhe deixado? A herança já era um choque suficiente. Naquela noite, sozinho no apartamento pequeno que alugara há pouco tempo, Miguel sentou-se à janela com vista para o Tejo. O rio brilhava sob as luzes da cidade. Pela primeira vez em 17 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, a vida lhe desse uma segunda oportunidade. Mas o medo ainda o consumia. Seria isto real ou outra humilhação final? Miguel acordou cedo no dia seguinte, o corpo habituado aos horários de limpeza. Mas hoje não havia macacão azul, nem balde. Vestiu uma camisa branca simples e foi ao escritório do advogado no centro histórico. O gabinete cheirava a café fresco e a livros antigos. Dr. Oliveira esperava-o com a carta selada na mão. O seu pai escreveu isto há 6 meses, quando soube que estava doente. Leia em privado. Miguel sentou-se, as mãos trêmulas. A letra do pai era firme, como sempre. Miguel, meu filho. Se estás a ler isto, é porque parti. Sei que te magoei.
Durante anos vi-te limpar o que eu construí e pensei que te tornaria forte. Mas vi-te crescer, vi a tua dignidade, vi como ajudaste os colegas sem que eu soubesse. Teu irmão Pedro nunca teve metade da tua força. A herança é tua porque tu mereces. Perdoa-me se puderes. António. As lágrimas caíram sobre o papel. Miguel leu e releu, o peito apertado por uma dor nova. O pai tinha visto. Tinha mudado. O advogado explicou os detalhes. A empresa valia milhões, as propriedades em Lisboa e no Porto, contas com saldo elevado. Mas havia uma condição implícita: Miguel teria de gerir tudo. Pedro contestou imediatamente no corredor. Isto é ridículo. O pai estava senil. Eu sou o primogênito. A discussão elevou-se, vozes e quando nos corredores de azulejos. Miguel ficou em silêncio, observando o irmão que nunca o defendera. Sofia ligou-lhe à tarde. Vem ao café. Precisamos de falar. No bairro alto, entre o cheiro a pastéis de nata e a música baixa, Sofia ouviu tudo. Isto é a tua chance, Miguel. Usa o dinheiro para algo bom. Abra um centro para jovens LGBT que passam pelo que tu passaste. A ideia floresceu. Mas o medo persistia. Rafael ligou à noite. Estou orgulhoso de ti. Vem a Coimbra no fim de semana. A voz carinhosa trouxe paz. Miguel contou-lhe da carta. Talvez o pai me amasse à sua maneira. Rafael respondeu suavemente: o amor não precisa de ser perfeito para ser real. Naquela semana, Miguel visitou as propriedades. Entrou na casa de banho do edifício principal onde começara. O azulejo branco brilhava, mas ele via o rapaz de 20 anos ajoelhado ali. Tocou a parede fria e sussurrou: acabou. O gerente, um homem idoso que o conhecera como Clianar, abraçou: sempre soube que eras especial, rapaz. Pequenos gestos de reconhecimento começaram a chegar. Antigos colegas mandavam mensagens de parabéns. Mas Pedro não desistiu. Enviou advogados, ameaçou processos. Miguel sentiu o peso da responsabilidade. À noite, passeava pela Avenida da Liberdade, as luzes refletindo no chão molhado pela chuva. Pensou nos anos perdidos, nas oportunidades roubadas. Mas também nos momentos de resistência, as noites em que lera livros escondidos, as amizades que construíra apesar de tudo. Rafael chegou no sábado. Encontraram-se na estação do Rossio. O abraço foi longo, quente. Caminharam até ao mirador da Senhora do Monte, Lisboa estendida aos seus pés. Agora podes ser quem és, sem medo, disse Rafael, beijando-lhe a testa. Miguel sentiu o coração abrir-se. Pela primeira vez, imaginou um futuro sem vergonha. Mas a herança trazia novos desafios. Teria de enfrentar a família, a empresa, a sociedade. O caminho era longo, mas ele não estava sozinho. A reunião com os advogados durou horas. Miguel sentou-se à cabeceira da mesa na sede da empresa em Lisboa, o mesmo edifício onde limpara os WC durante anos. Os diretores olhavam-no com curiosidade, alguns com respeito, outros com desconfiança. Vamos modernizar, anunciou Miguel, a voz firme pela primeira vez. Quer investir em diversidade, em programas de inclusão. Um silêncio incómodo seguiu-se. Um diretor mais velho murmurou: o António nunca aprovaria isso. Miguel sorriu tristemente. O pai mudou de opinião no fim. A notícia da herança espalhou-se pela cidade. Jornais locais publicaram artigos discretos sobre o filho pródigo. Miguel evitou as entrevistas, preferindo o silêncio. Sofia ajudou a contactar organizações LGBT. Juntos visitaram um centro de apoio em Arroios, onde jovens contavam histórias semelhantes à sua. Um rapaz de 19 anos, fugido de casa por causa da orientação sexual, fez Miguel chorar em silêncio. Vou ajudar, prometeu. Rafael apoiava-o à distância, mas as saudades cresciam. Num fim de semana em Coimbra, passearam junto ao rio Mondego. Case comigo um dia, disse Rafael de repente, à sombra de uma árvore antiga. Miguel riu, mas o coração acelerou. Quando estiver pronto. O passado voltava em ondas. Uma noite, Pedro apareceu no apartamento de Miguel, bêbado e furioso. Tu roubaste o que era meu. Por seres. Isso. As palavras doeram como facadas antigas. Miguel não respondeu com raiva. Ofereceu-lhe um café e falou calmamente. Eu limpei casas de banho para o pai te proteger. Agora quero paz. Pedro saiu batendo a porta, mas algo mudou no ar. Miguel começou a frequentar terapia, a falar dos traumas. O terapeuta, uma mulher de Lisboa, ajudou a ver a resiliência. Tu sobreviveste. Agora vive. A empresa exigia tempo.
Miguel contratou um gestor competente e começou a delegar. Visitou o Porto, as vinhas da família. Ali, numa casa antiga, encontrou cartas antigas do pai para a mãe, mencionando o meu filho forte. O coração apertou-se. A amizade com Sofia aprofundou-se. Ela apresentou um grupo de homens gays mais velhos, que partilharam histórias de luta nos anos 80. Miguel sentiu-se parte de algo maior. Mas o conflito interno persistia. Às vezes, acordava suado, sonhando com o pai a gritar. Rafael veio passar uma semana. Cozinharam juntos, riram, falaram de planos. Uma noite, no terraço com vista para a cidade, Rafael disse: "Tu mereces ser feliz sem culpa." Miguel beijou, sentindo a paz chegar lentamente. A alta temporada de outono trouxe turistas a Lisboa. Miguel caminhava pelas ruas, agora como dono, mas ainda o mesmo homem que conhecera o chão frio. O crescimento era lento, mas real. Começou a escrever um diário, palavras de cura. O futuro brilhava, mas o passado não desaparecia. Teria força para o que viria. O inverno chegou a Lisboa com chuva constante. Miguel mergulhou no trabalho do centro que planeava abrir. Encontrou um edifício antigo em Alfama, perfeito para o projeto Casa Aberta, um espaço para jovens LGBT em dificuldade. Os custos eram altos, mas a herança permitia. Pedro tentou bloquear o projeto legalmente, alegando dilapidação de bens. O tribunal rejeitou. Miguel sentiu uma pequena vitória. Visitou o pai no cemitério uma manhã cinzenta. Colocou flores brancas na lápide. Obrigado pela lição, pai. Mas agora vivo a minha vida. As palavras saíram leves. Rafael veio para o Natal. Passaram a ceia com Sofia e amigos. A mesa cheia de bacalhau, vinho do Porto e risos. Miguel sentiu-se em família pela primeira vez. Mas uma crise surgiu. Um ex-colega de limpeza, agora desempregado, procurou pedindo ajuda. Miguel deu-lhe um emprego no centro. O gesto espalhou-se. Outros vieram. A empresa começou a mudar. Miguel implementou políticas de inclusão, treinamentos contra a discriminação. Alguns empregados antigos resmungaram, mas a maioria aplaudiu. Uma viagem ao Porto trouxe recordações. Visitou o edifício onde limpara pela primeira vez. O gerente atual mostrou-lhe o registro, Miguel Santos, 17 anos de serviço impecável. Riu com amargura doce. Rafael propôs casamento novamente, desta vez com um anel simples. Não preciso de perfeição, só de ti. Miguel aceitou, lágrimas nos olhos. O noivado foi discreto, mas autêntico. A família de Rafael, em Coimbra, acolheu-o calorosamente. Contraste com a sua própria. Dona Maria ligou uma vez, voz trêmula. O teu pai teria orgulho. Miguel não soube responder. O conflito interno voltava nas noites solitárias. Questionava se a herança era bênção ou maldição. Terapia ajudava. Escreveu uma carta ao pai que nunca enviaria. Aprendi a perdoar-me. O centro abriu em março. A inauguração foi emocionante. Jovens aplaudiram. Miguel falou brevemente: "Eu estive onde vocês estão. Agora estamos juntos." Rafael ao seu lado, mão na sua. O amor fortalecia-o. Mas Pedro não parava. Enviou uma carta ameaçadora. Miguel respondeu com calma, oferecendo diálogo. A resposta demorou. Primavera trouxe flores aos miradouros. Miguel e Rafael passearam por Sintra, visitando a vila antiga. O pai vendera há anos antes, mas as memórias permaneciam. Miguel sentiu o ciclo fechar-se. O crescimento era visível, confiança no olhar, voz firme nas reuniões. Amigos notavam. Sofia disse: "Tu floresces." O caminho continuava, com altos e baixos, mas Miguel caminhava em frente. O verão aqueceu Lisboa. O centro, Casa Aberta, funcionava a pleno, com workshops, apoio psicológico, atividades. Miguel ia lá todas as semanas, ouvindo histórias que ecoavam a sua. Um jovem contou como o pai o expulsara. Miguel abraçou: "Aqui estás seguro." A empresa prosperava sob a nova direção. Miguel viajou para o Porto para reuniões. Lá, encontrou um primo distante que o parabenizou, mas com inveja no olhar. "Sempre foste o diferente." As palavras feriram, mas Miguel respondeu: "Diferente é força." Rafael terminou o mestrado em Coimbra e mudou-se para Lisboa. Arranjaram um apartamento maior com vista para o rio. As noites eram de conversas profundas, planos para o casamento no outono. Mas o passado ressurgiu. Uma reportagem anónima num jornal online expôs a história:
herdeiro gay que limpou casas de banho por ordem do pai. Comentários divididos. Alguns apoiavam, outros criticavam. Miguel leu tudo, o peito apertado. Sofia organizou uma resposta, uma entrevista onde Miguel falou com honestidade. A humilhação fez-me quem sou. Agora uso a herança para curar. A entrevista viralizou. Apoio chegou de todo o país. Pedro ligou, voz baixa. Talvez eu tenha errado. Encontraram-se num café neutro. A conversa foi difícil, mas honesta. O pai nunca me disse que te respeitava, admitiu Pedro. Miguel perdoou, não por obrigação, mas por paz. O casamento aproximava-se. Convites discretos para amigos próximos. Rafael escolheu fatos simples. Miguel sentiu alegria pura. Uma carta chegou da mãe, estarei lá. O dia do casamento foi perfeito. Na capela pequena em Belém, com vista para o mosteiro, Miguel e Rafael trocaram votos. Tu salvaste-me de mim mesmo, disse Miguel. Lágrimas rolaram. A recepção no terraço foi simples, com fado ao vivo. Família e amigos misturados. Dona Maria abraçou-o pela primeira vez em anos. O teu pai estaria feliz. Miguel acreditou. O centro expandiu-se com mais financiamento. Miguel sentiu propósito. Mas dúvidas surgiam, seria a herança o fim ou o começo de novos conflitos? A vida fluía, rica em lições. O outono trouxe folhas douradas a Lisboa. Miguel e Rafael regressaram da lua de mel curta no Algarve, bronzeados e felizes. O centro recebia cada vez mais jovens. Uma noite, Miguel organizou um evento de angariação de fundos. Empresários, ativistas, famílias. Ele falou do palco, a minha jornada começou no chão de uma casa de banho. Termina aqui, ajudando outros a não terem de passar o mesmo. Aplausos ecoaram. Rafael, ao lado, orgulhoso. Pedro compareceu, pela primeira vez sem hostilidade. Conversaram longamente. Quer fazer parte disto, disse o irmão. Miguel aceitou a oferta. A reconciliação foi lenta, mas genuína. Dona Maria visitou o centro, viu os jovens, chorou em silêncio. Perdoa o teu pai, murmurou. Miguel respondeu, já perdoei. A empresa doou parte dos lucros ao projeto. Miguel sentiu o círculo fechar-se. Uma manhã, no Miradouro, com Rafael, observou a cidade. Mudamos tudo, disse. Rafael sorriu. Tu mudaste. A vida era plena, trabalho significativo, amor sólido, paz interior. Mas o passado nunca desaparecia completamente. Miguel guardava as cicatrizes como medalhas. O crescimento completara-se. Ele era livre. O preconceito familiar pode ser perdoado pela herança inesperada, ou o passado define para sempre o nosso futuro. Verdadeiro ou falso? Comenta abaixo.